Boa noite a todos e a todas. A Universidade Federal do Espírito Santo, por meio da Superintendência de Educação à Distância, agradece a participação virtual no evento de recepção aos estudantes ingressantes dos cursos de graduação na modalidade AD à distância, período 2021/1. Informamos a todos que essa cerimônia está sendo gravada. O evento está sendo transmitido pela equipe da SEAD no YouTube e tem previsão de duração de aproximadamente 2 horas. Para a mesa virtual de abertura, convidamos o reitor da Universidade Federal do Espírito Santo, professor Paulo Sérgio de Paula Vargas, o vice-reitor da Universidade Federal do Espírito Santo, professor Rony Pinhanton, a pró-reitora de graduação, professora Cláudia Gontijo, a professora Ana Cláudia Borges Campos, representando o pró-reitor de assistência estudantil e cidadania, professor Gustavo Ford, o pró-reitor de extensão, professor Renato Neto, o pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, professor Valdemar Lacerda, a superintendente de educação à distância, professora Maria Auxiliadora de Carvalho Coraça. Convidamos a todos os presentes a acompanhar a apresentação do vídeo institucional da Universidade Federal do Espírito Santo. Fazer um amanhã melhor. Oferecer novas oportunidades para todos. Desenvolver o potencial humano e transformar a realidade ao nosso redor. Estes são os desejos que movem a Universidade Federal do Espírito Santo. A UFES é uma instituição pública de ensino superior vinculada ao Ministério da Educação, que atua em diversas áreas do conhecimento e contribui para o desenvolvimento econômico, social e cultural do país. Na sua prática cotidiana, integra e desenvolve conhecimento científico, tecnológico e artístico, articulando pesquisa, ensino e extensão. Comprometida com os valores de respeito à justiça e à igualdade social, a UFES oferece oportunidades de acesso ao ensino superior público, gratuito e de qualidade. E o seu maior orgulho são as conquistas alcançadas a cada dia por seus professores, técnicos e estudantes. Esta é uma história que começou em 1954, com a fusão de escolas e faculdades isoladas existentes no estado do Espírito Santo. Em 1961, a UFES foi federalizada. Sua trajetória tem sido marcada por planejamento, investimentos e muita dedicação. Hoje, a UFES é uma instituição presente na vida de muitas pessoas e mantém-se em franco crescimento, porque nela mora o sonho de muitos brasileiros, em especial dos capixabas. Seus 4 campi universitários estão localizados estrategicamente no estado do Espírito Santo. Na capital, Vitória, encontram-se Maruípe e Goiabeiras, onde funciona sua sede administrativa. No sul do estado, o campus de Alegre. E no norte, o de São Mateus. A UFES também está presente em inúmeros municípios do Espírito Santo por meio do ensino à distância. A universidade vem ampliando a oferta de vagas, diversificando e aumentando o número de cursos de graduação e pós-graduação. Em seus laboratórios, grupos de pesquisa e salas de aula, é construído o conhecimento que colabora decisivamente para o desenvolvimento econômico e social. A
A UF sabe que o seu papel na sociedade vai além dos limites dos seus campi. Por isso, sua trajetória tem sido marcada pelas atividades de extensão, principalmente junto às comunidades mais carentes e pela celebração de parcerias com o setor produtivo e organizações da sociedade civil. Plenamente inserida no ambiente cultural do Estado, oferece equipamentos importantes como teatro, cinema, galerias de arte, planetário e a maior biblioteca do Estado. A UFES também presta serviços na área de saúde, por meio do Hospital Universitário. Políticas de inclusão social atraem para o ambiente acadêmico jovens antes sem acesso ao ensino superior. Por meio de programas de assistência e de incentivo à pesquisa, à extensão e ao ensino, a UFES fortalece suas atividades acadêmicas e promove uma formação sólida e global. É uma instituição que trabalha com a busca permanente de excelência para, mais do que tudo, formar cidadãos. A UFES é hoje uma instituição que se destaca nos cenários político, econômico e social, nacional e internacional. Os desafios do seu futuro serão sempre iluminados pelas lições do seu passado e pela certeza de que o conhecimento e a educação formam um caminho seguro para uma sociedade mais justa e feliz. Agradecemos a participação virtual dos estudantes ingressantes dos cursos de graduação na modalidade de ensino à distância, período 2021/1. São eles: curso de bacharelado em biblioteconomia AD, nos polos presencial de apoio presencial da UAB, de Afonso Cláudio, Alegre, Aracruz, Baixo Guandu, Bom Jesus do Norte, Cachoeiro de Itapimirim, Colatina, Domingos Martins, Itapimirim, Iuna, Mantenópolis, Mimoso do Sul, Pinheiros, Santa Leopoldina, Santa Teresa, São Mateus, Vargem Alta, Venda Nova. Curso de licenciatura em Ciências Biológicas EAD nos polos Bom Jesus do Norte, Montanha, Linhares, Nova Venécia e Vila Velha. Curso de licenciatura em Física EAD nos polos Aracruz, Linhares, Piúma, Venda Nova do Imigrante, Vila Velha. Curso de licenciatura em História AD nos polos Alegre, Conceição da Barra, Domingos Martins, Montenópolis, Vargem Alta. E curso de licenciatura em Pedagogia EAD nos polos Castelo, Ecoporanga, Nova Venécia, Piúma e Santa Leopoldina. Sejam todos bem-vindos à Universidade Federal do Espírito Santo. Agradecemos também a participação dos demais parceiros institucionais representados pela coordenação da Universidade Aberta do Brasil junto à UFES e equipes das prefeituras municipais, onde se encontram os polos de apoio presencial da UAB. Agradecemos ainda a participação dos servidores docentes, servidores técnico-administrativos em educação e o público externo. Muito obrigada. Para realizar a abertura e desejar boas-vindas aos estudantes ingressantes dos cursos de graduação na modalidade de ensino à distância, período 2021/1, passamos a palavra ao reitor da UFES, professor Paulo Vargas. Peço a todos os demais membros da mesa virtual que desliguem suas câmeras e os seus microfones. Obrigado, Ariana. Boa noite a todas e a todos. Meus cumprimentos ao nosso vice-reitor da Universidade Federal do Espírito Santo, professor Rony Pignaton. Meus cumprimentos aos nossos pró-reitores, a professora Cláudia Gontijo, de graduação, professor Gustavo Forte, representado pela professora Ana Cláudia, que é o nosso pró-reitor de Assuntos Estudantis e Cidadania, professor Valdemar Lacerda Júnior, de Pesquisa e Pós-Graduação,
professor Renato Rodrigues Neto, da Pró-Reitoria de Extensão. Minha saudação à superintendente de Educação à Distância, a professora Maria Auxiliadora de Carvalho Coraça. Meus cumprimentos também à professora Luciana Dias Tomás, do Departamento de Ciências Biológicas, que muito gentilmente veio nos oferecer o seu conhecimento ao ministrar a aula magna de abertura do semestre letivo 2021/1 do EAD da UFES. Meus cumprimentos aos representantes dos municípios e das secretarias municipais de educação, da rede de polos presenciais de educação à distância. Meus cumprimentos aos professores, aos coordenadores dos polos de apoio presencial e aos tutores e às equipes da Superintendência de Educação à Distância da Universidade. Minha saudação especial também aos estudantes ingressantes, que sejam muito bem-vindos à nossa universidade para essa nova e enriquecedora jornada na vida de cada um. Meus cumprimentos a todas e todos que nos assistem pelo canal do YouTube da universidade. Nessa ocasião especial, a Universidade Federal do Espírito Santo promove o acolhimento institucional aos cerca de 800 novos estudantes que ingressam nos cursos de biblioteconomia, ciências biológicas, física, história e pedagogia. A educação superior na modalidade à distância é um vitorioso e consolidado projeto construído há pelo menos 2 décadas na nossa universidade e que vem a ser um dos pioneiros entre as instituições federais brasileiras de ensino superior. Nesse percurso, formamos mais de 14 mil estudantes em cursos de graduação, de especialização e de aperfeiçoamento. Somente no ensino de graduação, são cerca de 8.600 alunos formados em 15 cursos que foram oferecidos no decorrer, né, desses 20 anos. Para que esta ação seja bem-sucedida, contamos com o suporte operacional de 27 polos de apoio presencial, estrategicamente localizados no Estado por meio de sólidas e construtivas parcerias com os municípios capixaba. Isso é importante salientar, porque se não fosse essa parceria que a universidade, né, tem o privilégio de estabelecer com os municípios, principalmente os municípios do interior do nosso estado, né, a nossa ação não seria tão qualificada, né, e tão abrangente quanto é atualmente. Então, é uma parceria importante essa que a universidade estabelece com os municípios capixabas. A qualidade e o sucesso dessa ação educacional são viabilizados por meio da nossa integração ao sistema da Universidade Aberta do Brasil, da Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior, a CAPES. A abertura de um novo período letivo na modalidade de ensino à distância da UFES nos deixa bastante felizes, porque demonstra que a universidade mantém sólido o seu compromisso com a sociedade na perspectiva da formação acadêmica qualificada. É certo que isso nos impulsiona para a busca de um futuro cada vez melhor, mesmo com as incertezas, a tristeza e a angústia com as quais temos vivido diante da devastadora tragédia sanitária que enfrentamos no nosso país. Sem dúvida, esta que é a maior tragédia da saúde brasileira decorre de negligências, omissões e incompetências que nos dão um saldo doloroso que passa de mais de 358 mil vidas perdidas até o momento. Contudo, a Universidade Federal do Espírito Santo enfrenta as adversidades com foco no desenvolvimento da ciência, na valorização do ensino e na consolidação
a extensão e de sua importância, ciente, né, da sua importância social e cultural. Buscamos permanentemente um modelo educacional inclusivo, adotando todas as possibilidades que nos levem para a democratização do acesso ao ensino superior público. E creio que essa abertura de ciclo letivo do ensino à distância na UFES reafirma de modo categórico os objetivos que estamos construindo. Portanto, quero dizer aos novos estudantes da Universidade Federal do Espírito Santo que vocês estão diante de momentos desafiadores e fundamentais em suas vidas. Vocês passam, de agora por diante, a integrar uma universidade respeitada, que produz conteúdos múltiplos e transformadores, para que alcancem qualificada formação acadêmica e que possam, com isso, exercer de forma plena a sua cidadania. A administração central da universidade apresenta as boas-vindas a todas e todos no início desta etapa especial de aprendizagem e de conhecimento. Esperamos que sejam muito felizes e produtivos academicamente no decorrer do curso que escolheram para obter uma formação profissional e, principalmente, que façam muito bom proveito do conhecimento que irão, daqui por diante, adquirir. Torcemos todos pelo sucesso de cada um de vocês. Muito bem-vindos, muito bem-vindas. Muito obrigado. Na sequência, passamos a palavra ao vice-reitor da UFES, professor Rony Piaton. A fala do professor vice-reitor será seguida pela fala dos professores, dos pró-reitores de graduação, de assistência estudantil e cidadania, de extensão, de pesquisa e pós-graduação. Boa noite a todos e a todas, né? Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar o professor Paulo, nosso reitor da Universidade Federal do Espírito Santo, e por intermédio dele eu cumprimento os demais integrantes da mesa, e especialmente também a professora Dora, né, a professora Maria Auxiliadora, que está atualmente na coordenação da SEAD, né, e proporcionando o ingresso de mais um conjunto significativo de estudantes do ensino superior na Universidade Federal do Espírito Santo. Como a Ariana disse, né, eu sou a pró-reitora de graduação da Universidade Federal do Espírito Santo, e a pró-reitoria de graduação, ela tem um papel muito importante na vida de todas as estudantes e os estudantes. Por quê? Porque no início, na chegada de vocês, nós vamos cuidando da matrícula, depois a SEAD vai cuidando da vida acadêmica de vocês durante esse processo, e finalmente nós cuidamos da saída de vocês na universidade, né? Elaborando os diplomas de vocês, para que vocês possam ingressar no mundo do trabalho, especialmente aqueles que ainda não ingressaram, ou dar continuidade nos estudos em nível superior. Então, eu gostaria de repetir, né, que é uma alegria ter vocês na Universidade Federal do Espírito Santo, e acentuar algo que o Paulo colocou na sua fala. A Universidade Federal do Espírito Santo é um patrimônio do Estado do Espírito Santo. A criação dos cursos EAD foi muito importante na nossa universidade, porque permitiu que a universidade pudesse chegar a diversos lugares e a diversas cidades, em que jamais chegaria se não fosse pelos cursos EAD. É importante observar que a gente tem um conjunto importante de estudantes, e ao longo, né, da formação que a SEAD tem proporcionado, que a universidade tem proporcionado, a gente tem formado um conjunto importante de professores para atuar na educação básica.
Isso é fundamental, até porque muitos cursos desses são muito essenciais, porque há uma ausência e uma falta de docentes nas regiões mais distantes da região metropolitana. Então, assim, por isso que é muito importante, né, a realização desses cursos e esse processo de chegada da universidade a lugares que a universidade jamais chegaria se não fosse pelos cursos EAD. Então, se sintam, né, os estudantes e as estudantes se sintam acolhidas e acolhidos por nós na universidade, que vocês possam realizar uma trajetória acadêmica com muito aprendizado, para que possam aprimorar conhecimentos que já trazem das suas próprias vivências, né? Aproximar de maneira mais sistemática com o conhecimento científico, que é fundamental para que a gente possa compreender as questões que nos são colocadas na atualidade. Então, eu agradeço muito o convite da Dora, né? É assim que vocês vão conhecê-la, né? Durante o período em que estiverem realizando o curso. Espero que, assim como o Paulo, que vocês tenham uma trajetória feliz, mas uma trajetória de muito aprendizado. E que esse aprendizado colabore para que vocês possam engajar em lutas para a transformação da nossa sociedade, para que ela se torne mais justa, mais humana e mais fraterna. Então, sejam muito bem-vindas e se sintam acolhidas e acolhidos e abraçados também por nós virtualmente, já que nesse momento é impossível qualquer ação que seja presencial. Muito obrigada. Agora teremos a fala do professor Rony Pinhaton, vice-reitor da Universidade Federal do Espírito Santo. Boa noite a todas e todos. Em primeiro lugar, gostaria de pedir desculpas no momento, durante a fala do nosso reitor. Tive problemas técnicos, minha conexão caiu, mas, enfim, já estou de volta. Então, peço desculpas. Gostaria de, em primeiro lugar, cumprimentar a mesa virtual por meio do nosso magnífico reitor, professor Paulo Vargas, e, através dele, cumprimento todas as autoridades presentes virtualmente, prefeitos, secretários municipais de educação, os nossos pró-reitores de graduação, professora Cláudia Gontijo, nosso pró-reitor de extensão, Renato Neto, e o pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, professor Valdemar Lacerda, meus cumprimentos a eles também, os coordenadores de curso, servidores docentes, TAIs, estudantes, todos os estudantes presentes, né, e todos aqueles demais que estão nos assistindo pelo canal oficial da SEAD no YouTube. Cumprimento a superintendente de ensino à distância, a professora Maria Auxiliadora, e também cumprimento a palestrante da noite, a professora Luciana Dias Tomás. Aos estudantes ingressantes do bacharelado em Biblioteconomia, as licenciaturas Biologia, História, Física e Pedagogia, nesse ano de 2021, dou as boas-vindas e desejo, sinceramente, que vocês possam desenvolver suas atividades de maneira responsável e comprometidos com a excelência de sua formação. Os desafios são muito grandes em tempos normais e especialmente nesse complexo momento que vivemos, tão difícil em meio à pandemia, com a universidade desenvolvendo grande parte das suas atividades administrativas e acadêmicas, aquelas predominantemente presenciais, sendo desenvolvidas de maneira remota. Como já foi comentado, né, acredito que vocês, nossos novos estudantes, têm conhecimento de que hoje a maioria dos cursos presenciais da UF está funcionando, pelo menos temporariamente, no modelo EARTE, né? EARTE significa ensino, aprendizagem remoto, temporário e emergencial. As aulas presenciais para as atividades prático-laboratoriais das disciplinas, elas foram autorizadas pelos conselhos superiores
e constitui o que chamamos de modalidade híbrida. Entretanto, a modalidade de ensino híbrida, para a maioria das disciplinas ofertadas, somente será possível se as condições sanitárias forem adequadas para que elas sejam executadas. Então, para isso, a UFES constituiu um comitê operativo emergencial para o Covid, né, que emite boletim quinzenal orientando a gestão sobre a possibilidade ou não de que essas atividades híbridas sejam realizadas. As condições no presente momento, determinadas pelos indicadores epidemiológicos, elas não são propícias a esse retorno híbrido, e, portanto, as atividades presenciais continuam suspensas para a maioria dos cursos da UFES. Acho também importante, né, que vocês saibam que, ainda que a característica do curso de vocês seja no modelo remoto, né, no modelo, melhor dizendo, à distância, né, é importante saber que a administração central ela usa como referência para a tomada das decisões durante a pandemia o que chamamos de plano de contingência, né, que foi construído por um grupo de trabalho constituído especialmente para esse fim e que estabelece um conjunto de ações coordenadas, organizadas em fases e que orientam a modalidade de ensino a ser desenvolvida. Nós temos 6 fases, fase 0 a fase 5. Então, a fase 0 foi a construção desse plano de contingência. A fase 1 e 2 é o EART, o funcionamento na modalidade que estamos hoje. A fase 3 é a fase híbrida, né? E a 4, presencial, com controle de biossegurança nos espaços. E, por fim, a fase 5 é a normalidade, é o que chamamos a pós-vacina. Os cursos EAD, como os que vocês estão iniciando nesse momento, eles estão naturalmente, pela sua própria concepção, em condições talvez que possamos chamar mais apropriadas para o funcionamento no cenário que temos hoje. Os cursos presenciais tiveram que muito rapidamente se adequar para responder às necessidades de migração para esse ambiente virtual, com o objetivo de funcionar na modalidade do ensino remoto temporário, tendo uma série de desafios, que eu cito aqui alguns deles. Busca por soluções tecnológicas de plataformas virtuais de ensino, com curva de aprendizagem bastante curta. Busca por formação tecnológica e pedagógica para os nossos professores poderem desenvolver suas atividades com a qualidade para esses ambientes, né, para esses novos ambientes. Necessidade de adaptação de disciplinas à nova modalidade que levou, na maioria delas, uma completa remodelagem do formato de apresentação de conteúdo. Né? E um outro aspecto também muito importante, a necessidade de estudantes se adaptarem a esse modelo, especialmente no que se refere à infraestrutura de acesso, como internet, dispositivos de hardware, computadores e dispositivos móveis. Esse, apenas para citar alguns dos desafios. Importante destacar também, né, que esse modelo EART trouxe como um dos grandes desafios a implementação de bibliotecas virtuais por meio de e-books. Né? Então, nesse caminho, foram adquiridas várias bibliotecas digitais, como Pearson, Minha Biblioteca, Cengage, entre outras, trazendo uma cobertura muito grande e completa de bibliografias demandadas pela maioria dos cursos, que estará também disponível para vocês, né, para os novos estudantes dos cursos EAD. Por outro lado, né, os cursos EAD, eles possuem uma infraestrutura administrativa, tecnológica, pedagógica, quadro de professores bastante madura, né, e constituída plenamente no contexto do mundo virtual, né, além de aproveitar os avanços da implementação dos novos serviços digitais que estamos alcançando com as necessidades que vieram, que surgiram da implantação do EART, né, exemplo dos e-books. Tudo isso, certamente, fará com que a experiência EAD de vocês, nessa estrutura, seja plena. Bom, finalizo, né, agradeço a escolha de todos vocês por nossa instituição, né, como a instituição de formação superior
de formação de carreira de cada um de vocês, e, ao mesmo tempo, eu desejo que a nossa universidade ela possa contribuir para o desenvolvimento do potencial individual e coletivo de todos vocês. Uma boa noite a todos e todas, novamente. Muito obrigado. Passamos a palavra para a professora Ana Cláudia Borges Campos, representando o pró-reitor de Assistência Estudantil e Cidadania, professor Gustavo Ford. Olá, boa noite a todos e todas. Saúdo o nosso reitor, professor Paulo Vargas, também saúdo o vice-reitor, professor Rony Pignaton, a professora Maria Auxiliadora Coraça, superintendente da SEAD, e estendo a saudação a todos os colegas que compõem essa mesa virtual. Também gostaria de saudar a todos e todas os que nos assistem nesse momento, servidoras, servidores, alunos, alunas e comunidade externa. Eu verifiquei que nesse processo seletivo há alguns estudantes que possuem deficiência e que também estão adentrando nesse curso, e por essa razão eu vou fazer a minha audiodescrição para que possa possibilitar uma melhor inserção desses estudantes também nesse processo que estamos fazendo agora. Eu sou uma mulher negra, tenho cabelos em formato de dreadlocks compridos, uso óculos na cor vinho, batom na cor vinho, uso uma blusa laranja de mangas curtas, com detalhes em dourado e cobre, estou com fone de ouvidos com microfone preto, estou sentada no escritório da minha casa, ao fundo há uma parede coberta com papel de parede, com palavras em inglês, e 2 vasos de planta. Aproveito para cumprimentar todos os estudantes ingressantes nos cursos EAD do semestre 2021/1, e em especial aos estudantes que estão inaugurando suas primeiras turmas EAD. E dentre eles, é com muita satisfação que eu menciono o curso de biblioteconomia, em que me graduei e do qual tenho a honra de fazer parte como docente no ensino presencial há 11 anos. Meu nome é Ana Cláudia Borges Campos, eu estou diretora na diretoria de Ações Afirmativas e Diversidades, da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Cidadania, PROAS. Estou aqui representando o professor Gustavo Ford, que é o nosso pró-reitor, que por um conflito de agendas não pôde estar presente nessa noite. E gostaria de dizer para vocês que sejam muito bem-vindos a essa universidade, que tem como característica ser um espaço importante para a sociedade capixaba, pois é um espaço múltiplo, plural, no que tange aos sujeitos que circulam, aos encontros de cultura, à diversidade na produção de conhecimentos, e que tem o papel fundamental de garantir a visibilidade e a inclusão dessa diversidade em todas as esferas que compõem a comunidade acadêmica, em as populações negras, as populações indígenas, as populações quilombolas, as populações do campo, pessoas com deficiência, população LGBTQIA+. Então, e nesse sentido, nós da PROAS, que atuamos, a PROAS é uma pró-reitoria nova, ela tem 6 anos de idade, foi criada há 6 anos atrás, justamente para potencializar e possibilitar a assistência estudantil. Então, dentro do Plano Nacional de Assistência Estudantil, há um conjunto de ações e políticas de auxílios estudantis, que tem como característica pensar a permanência qualificada dos estudantes, com renda per capita de 1,5 salário, potencializando o acesso a oportunidades, direitos e serviços internos e externos da universidade. Dentre as ações da PROAS, em suas atribuições, nós temos por competência a execução das políticas de reserva de vagas, proposição dessas políticas, as mais conhecidas como sistema de cotas, as políticas de assistência estudantil, de inclusão de estudantes, portadores de deficiência, implementação de políticas relativas à garantia dos direitos humanos. Então, nosso objetivo é ampliar o acesso e fortalecer a permanência nos cursos de graduação
especialmente os presenciais da UFES, né? Mas isso não impede que vocês que estão chegando pelo EAD também façam diálogos produtivos conosco. As ações programáticas da PROAES envolvem acolhimento, interação, diálogo multicultural, reconhecimento e provimento de necessidades objetivas e subjetivas, e é nesse sentido que eu convido todos e todas vocês a construírem bons encontros dialógicos, né, e se permitirem congregar com essa diversidade de culturas e conhecimentos que são construídos no ambiente universitário. Sejam muito bem-vindos. O site da PROAES é proaes.com.br, proaes.br, desculpa, e sejam muito bem-vindos à comunidade acadêmica, que vocês tenham bons encontros dialógicos por aqui. Obrigada. Agora passamos a palavra ao pró-reitor de extensão, professor Renato Neto. Boa noite a todos e a todas. Quero cumprimentar o magnífico reitor, professor Paulo Vargas, o vice-reitor, professor Rony Pinaton, a superintendente de educação à distância, professora Maria Auxiliadora Coraça, a pró-reitora de graduação, a professora Cláudia Gontijo, a professora Ana Cláudia, que hoje representa o pró-reitor de Assuntos Estudantis e Cidadania, professor Gustavo Fordes, o pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, professor Valdemar Lacerda Júnior, cumprimentar todos os professores e professoras, estudantes e técnicos administrativos e técnicas administrativas da UFES que nos assistem, os coordenadores de polo de todas as cidades, as autoridades municipais. Cumprimentar também a professora Luciana Dias Tomás, que irá proferir a aula magna, e todos aí que estão nos acompanhando pelo canal da SEAD no YouTube. Hoje é um dia especial para a UFES, que recebe cerca de 800 estudantes para os seus cursos de graduação na modalidade à distância. Sejam todos muito bem-vindas, todos muito bem-vindos e todas muito bem-vindas. A academia, ela funciona sobre um tripé básico que envolve, além do ensino, a pesquisa e a extensão. A UFES hoje é uma instituição reconhecida nacional e internacionalmente pelo seu ensino e também pela pesquisa e pela extensão de qualidade. O meu papel hoje aqui é de fazer um convite, como pró-reitor de extensão, de que procurem, né, saber mais sobre os projetos, as atividades de extensão, e que, porventura, ingressem, né, em projetos de extensão que são oferecidos por muitos professores e técnicos da nossa instituição. Mas vocês devem, né, estar se perguntando o que é um projeto de extensão. Né? Muitos que estão entrando hoje pela primeira vez, né, no ensino superior, né? A UFES oferece várias atividades de extensão e temos cerca de 800 ações que são registradas, né, e que trabalham com um número cada vez maior de estudantes. Os projetos de extensão, eles têm duas características básicas. A primeira é que necessariamente precisa ter o envolvimento do estudante. Então, se você já trabalha num projeto de extensão ou se envolve com uma atividade de extensão, aí essa característica já está posta. A segunda característica é que precisa envolver a comunidade externa. Os projetos de extensão, eles precisam ter um público extramuros, que não tem vínculos com a UFES. Para exemplificar, vou citar aqui alguns projetos que foram implementados durante a pandemia, né, que nos assola esse ano. Então, por exemplo, projetos de conserto de equipamentos hospitalares, realizados por alunos, né, do CT e professores também, né, que ajudaram muitas instituições na área de saúde, a confecção de protetores faciais e máscaras,
a produção de álcool 70% para entregar à população em instituições públicas, clube de leitura envolvendo o público externo, sobre temas com livros que envolvem a pandemia, né, temas relacionados à pandemia, atendimento psicológico, atendimento médico, ajuda a população mais carente para a retirada do auxílio emergencial, inúmeros eventos virtuais sobre divulgação de conhecimento. Enfim, são mais de 150 projetos e ações desenvolvidas, tendo como tema a Covid, né, o combate à Covid, a pandemia. Uma regra básica da extensão é esse diálogo com a sociedade, um diálogo de duas vias, onde levamos conhecimento, mas também aprendemos muito com as experiências. Os estudantes que participam de ações como esta têm uma formação mais rica, mais ética, mais cidadã, com um aprendizado voltado para o mundo que se insere. E agora, nesse momento, estamos passando por uma fase de transformação em nossas universidades, aí não é só na UFES, mas as universidades públicas federais de todo o país, em uma fase de implementação da extensão em todos os cursos de graduação. Todos os cursos de graduação da universidade deverão ter uma carga horária de 10%, né, voltados a ações extensionistas. E hoje nós estamos, né, discutindo as resoluções internas, né, as diretrizes principais já foram colocadas por normativas federais, né, e nós agora estamos implementando a resolução nos próximos meses. É importante também citar que a PROEX distribui anualmente cerca de 165 bolsas de extensão para estudantes que trabalham em projetos de extensão, né? Isso é feito por edital. Convido a todos e a todas para que visitem os sites da universidade, principalmente o site da PROEX, para obterem mais informações. Eu quero aqui dar as boas-vindas. Como eu disse inicialmente, é um dia muito especial, muito feliz para todos nós, né, em receber mais de 800 pessoas de todo o nosso estado para a família UFES. Né? Tenho acompanhado aqui no chat do YouTube e muitas pessoas estão externando isso, né, que estão felizes em participar, em estar agora na família UFES. Então, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa universidade. Obrigado. A seguir, o professor, pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, professor Valdemar Lacerda. Boa noite a todos e a todas. Gostaria inicialmente de estar cumprimentando a todos os membros da mesa, na figura do magnífico reitor, professor Paulo de Sérgia de Paulo Vargas. Boa noite a todos e todas que estão nos assistindo, né, via o canal do YouTube. Estamos aqui hoje para recepcionar esses cerca de 800 estudantes que estão ingressando nos cursos EAD da UFES nesse primeiro semestre de 2021, em 5 cursos de graduação, né, o bacharelado em biblioteconomia e licenciaturas em biologia, física, história e pedagogia, em polos localizados em mais de 20 cidades capixabas. A UFES, ela é uma das 21 instituições federais com mais de 50 cursos de pós-graduação. No caso, hoje, temos 64 cursos de mestrado e doutorado, o que representa cerca de 85% dos cursos de pós-graduação oferecidos no estado do Espírito Santo, além de inúmeros cursos lato sensu, que são as especializações. Espero que muitos de vocês estejam ingressando em curso de pós-graduação nessa instituição, seja na especialização, seja no mestrado, daqui a alguns anos, quando finalizarem o curso hoje iniciado. Sintam-se todos muito bem acolhidos e desejo as boas-vindas e sucesso nessa nova empreitada. Boa sorte a todos. Chamamos a professora Maria Auxiliadora de Carvalho Coraça
Superintendente de Educação à Distância. Boa noite a todas e todos. A professora Andréa Lins, diretora acadêmica da SEAD, e toda a equipe da Superintendência de Educação à Distância, gostaríamos de saudar os integrantes de nossa mesa e todas e todos que assistem a esta cerimônia de recepção aos ingressantes 2021/1 dos cursos de graduação EAD da Universidade Federal do Espírito Santo. Gostaríamos também de agradecer a parceria da Universidade Aberta do Brasil, dos municípios, dos coordenadores dos polos de presencial e dos centros de ensino da UFES e seus departamentos na viabilização desses cursos de graduação EAD. Gostaríamos também de agradecer a nossa colega, a professora Luciana Dias Tomás, pela aula que iniciará em breve. E agora a gente gostaria de se dirigir a vocês, nossas estudantes e nossos estudantes, desejando que a trajetória de formação que ora se inicia seja bastante proveitosa e que, além dos vínculos acadêmicos, vocês possam também ter vínculos afetivos. Sintam-se acolhidas e acolhidos. Vocês fazem parte da comunidade UFES. Usufruam de tudo que nossa universidade pode proporcionar a vocês. A UFES é ensino, mas é também pesquisa e extensão. Somos uma instituição de ensino superior público que constrói e socializa conhecimentos e inovações, com comprometimento e ética, com respeito à liberdade de pensamento e expressão, com respeito à pluralidade e à diversidade étnica e cultural. Somos uma instituição de ensino superior pública que preza pela preservação e valorização da vida. Então, nós agradecemos a presença de todas e todos. Passo a palavra, então, à nossa mestre de cerimônias. Em seguida, vai dar a palavra à nossa querida colega, Luciana Dias Tomás. Muito obrigada. Agradecemos a participação do reitor, vice-reitor, pró-reitores e da superintendente de Educação à Distância. Ouviremos agora a nossa convidada palestrante para a aula inaugural, a professora doutora Luciana Dias Tomás, com o tema Histórico, Evolução e Paradigma da EAD. Boa noite. Quero, em nome do professor, nosso reitor Paulo Vargas, cumprimentar toda a mesa, também cumprimentar todos os mantenedores dos municípios, que são nossos grandes parceiros, cumprimentar os coordenadores de polos, nossas pessoas primordiais nesse processo, cumprimentar os outros coordenadores de curso aqui presentes, professores, tutores e, principalmente, cumprimentar vocês, alunos. Eu estou muito feliz, até emocionada, porque achei que nem fosse ficar, porque já velha de casa, eu falei, não devo ficar emocionada mais, mas até parece. Hoje é um dia muito feliz. Quero agradecer a professora Dora pelo convite. Estou me sentindo, como eu já falei aqui, como se estivesse ganhando um Oscar. Deve sentir a mesma coisa, as pessoas que ganham Oscar, reconhecidas pelo trabalho. Então, estou muito feliz. Todo mundo que me conhece sabe que eu sou apaixonada pela EAD. Tem 20 anos, a SEAD está fazendo 20 anos, e eu também estou na EAD. A gente caminha juntos, a SEAD e eu, com essa paixão grande, forte, que cada vez fica maior. Cada vez que eu acho que eu já estou satisfeita com tudo que acontece na EAD, eu aprendo mais ainda e fico mais feliz. Ser coordenadora de uma nova turma me deixou mais feliz ainda. É como se estivesse vivendo um sonho pela segunda vez. Quero agradecer aqui também a professora Maria José e ao professor Júlio, que estavam antes na coordenação da SEAD, que muito me ensinaram. Esse pouco que eu sei, eu aprendi muito com eles. Então, fico aqui meu agradecimento de coração por tudo que vocês me ensinaram, que eu consegui aprender. E quero dar uma boa noite muito especial a vocês, alunos. Eu estou, assim, encantada por tamanha procura que nós tivemos, por vocês estarem aqui, por vocês fazerem parte agora da família UFES, como o professor Renato falou. E agora, como eu sempre falo com meus alunos do presencial, ser um ufesiano, que é quem ama UFES, é um ufesiano de coração, é uma pessoa que não vai largar jamais essa universidade. Eu entrei aqui em 83 como aluno e estou até hoje e cada vez mais apaixonada por ela. E eu estou aqui porque eu não tive, na minha época,
uma chance de ser aluna EAD, porque eu sou do interior e vim para Vitória no dia de fazer vestibular, eu não conhecia Vitória, eu vim aqui para fazer vestibular e aqui fiquei. Um êxodo da minha vida rural é porque eu não tive a oportunidade que vocês estão tendo de ter um curso EAD. Não que na minha cidade não tivesse, porque eu sou, né, gente, Cachoeiro, lá tinha universidade, quer dizer, faculdade particular, mas não era acessível a todos, não era uma federal. Então, eu vim para Vitória porque eu queria estudar numa federal, numa universidade pública e de qualidade. E aqui fiquei, aqui estou até hoje, espero ficar até o final, né, de que eu puder ficar nesse caminho. Então, estou muito, muito, muito feliz. E vou falar aqui para vocês rapidinho, porque falar de histórico, evolução da EAD é muita coisa. É um mundo. Tem muitos livros já sobre esse assunto. Aí eu resolvi fazer um apanhado para a gente não ficar, né, pegando muito tempo e vocês também ficando todos já cansados. Então, vou falar rapidinho como começou a EAD hoje para a gente, a evolução dessa metodologia ao longo do tempo, quais os paradigmas que tem que levar para quem quer abarcar nesse mundo, não é uma educação comum. Quem entra na EAD não é uma pessoa comum. Quem entra na EAD é uma pessoa muito especial, tanto quem trabalha dando aula, repassando os conhecimentos, principalmente ainda quem recebe vocês, alunos. E nesse meio de jogo, assim, tem uma pessoa importantíssima que são os tutores, que, coitados, ficam no meio de campo, sabe, aquele que repassa a bola, cabeceia e chuta ao mesmo tempo, todo mundo em cima, são os tutores. E é a eles que a gente deve muito do sucesso do nosso trabalho. Então, nós vamos falar um pouquinho de cada dessas coisas, vou fechar falando da UFES e terminar com chave de ouro falando da SEAD, que é a minha grande paixão. Então, a educação à distância, como muita gente diz assim, é coisa moderna, começou agora, é modismo, não vai durar muito. Que nada, é porque não sabe o que estão falando. Educação à distância começou há muitos anos na Europa. Tem uns registros, assim, de 1850, que são registros escritos, mas a gente já tem relatos que muito antes disso já se fazia educação à distância, repassando conhecimentos de pai para filho que estavam distantes, morando em outras cidades, passando receitas, passando coisas de conselhos, tudo através de pergaminho, de cartas, que outras pessoas recebiam do outro lado e se educavam com isso. O que é educação? É você aprender algo. Então, se você está aprendendo algo distante da pessoa que está passando para você, isso é uma educação à distância. Mas nos relatos mais oficiais que nós temos, foi de 1840, quando lá em Boston, um taquígrafo, ele começou a botar as aulas dele particular num jornal, dizendo que ele dava essas aulas particulares através, né, de manuscrito. Pegava com ele, levava para casa, aprendia, trazia de volta os exercícios e ele corrigia. Esse sujeito foi, assim, fenomenal. Ele estava desempregado, não tinha emprego, mas vou ensinar o que eu sei através, né, dos correios, de pegar e levar as correspondências. E assim fez esse curso durou por muitos anos, pelo que a gente tem notícia. Aos poucos, aí, as universidades foram vendo também na Europa que esse sistema funcionava. Você manda carta, o aluno recebe, faz as atividades, devolve a carta, o professor cá na cidade corrige, devolve essa correção, e foram fazendo isso, e na Suécia, começou por volta de 1840, 43, os cursos de graduação já serem instituídos nessa modalidade, através de correspondência. E aí na Inglaterra, nos anos de 1850. Também foi em 1850 que começaram vários cursos de língua na Alemanha, e que eles existem até hoje. Vários cursos por correspondência sobre de diversos idiomas. E lá foi, assim, cada vez crescendo mais. E em 1903, lá na Espanha, criou-se a primeira escola, assim, de um curso superior mais robusto, que foi a Escola Livre de Engenharia, e que durou por muito tempo, e hoje em dia tem outro nome, mas também continua com educação à distância, curso de engenharia. E aí foi pegando por toda a Europa, todos os Estados Unidos, e aquilo foi, a pessoa vendo que facilitava o formato da educação. Nem todo mundo podia ir para os grandes centros, só tinha escolas mesmo nos grandes centros. As escolas no interior eram muito pequenas, até um limite de ensino, não tinha curso superior, e quando as universidades foram vendo, elas viram que isso funcionava, e que estava saindo excelentes alunos, né, profissionais desse tipo de educação. Aí aqui no Brasil,
também, que o pessoal fala, nossa, uma educação à distância, está muito novo, não, isso não dá certo. Como não dá, criatura? Aqui começou em 1904, oficialmente, que antes também já falava que no início de 1900 já tinha alguns cursos, também por correspondência, muito simples, muito modestos também, em São Paulo. Mas em 1904, tem bastante registros que tinha as escolas internacionais aqui no Brasil. Essas escolas que se chamavam internacionais, era só dos Estados Unidos, internacional só porque vinha da América, como eles chamavam. É porque vinham por correspondência, demorava meses, né, para chegar uma apostila para se estudar. Mas as pessoas esperavam porque era uma forma de educação acessível a eles. Escreviam para lá, esses cursos já vinham traduzidos, cursos mais simples, de línguas, de corte e costura, de receitas, né, de culinária, mas eram os cursos que as pessoas que estavam procurando por uma qualificação melhor, para se colocar no comércio e para serviços, eles começaram a procurar porque era um meio de se qualificar sem entrar numa escola formal. E pensando que em 1904 não tínhamos universidades para isso aqui no Brasil, né? Então, a gente precisava levar essa procura de conhecimento para outras áreas. E aí começaram, então, essas escolas internacionais a trazer cursos rápidos, profissionalizantes para o Brasil. Aí, com a chegada do rádio, na década de 20, aí pronto, aí a coisa pegou. Era novela no rádio, era concertos no rádio, o rádio trouxe, e traz ainda, que eu sou uma fã de rádio, eu ouço rádio o dia inteiro, o rádio trouxe, sim, uma mudança de cultura das pessoas. O rádio, eu lembro da minha casa, a gente ouvia Ave Maria no rádio, depois vinha a Voz, né, que hoje em dia é Voz do Brasil, mas tinha outro nome, tinha Repórter Esso, aí depois meu pai parava, não, agora vem a hora das músicas, orquestra sinfônica, a gente aprendia, a gente se educava no interior pelo rádio. Aí uma pessoa muito iluminada, que é esse Edgar Roquette Pinto, depois fundou a Fundação Roquette Pinto, que existe até hoje, ele, em parceria com a Secretaria de Educação do Rio de Janeiro, fundou a Rádio Escola Municipal. Aí foi a primeira grande boom de educação partindo para o interior do Brasil. Porque qualquer pessoa antenada, onde tinha rádio via satélite, rádio, né, de qualquer forma, ele conseguia aprender através do rádio. Porque antes estava se assistindo, né, radionovelas, e a igreja também começou a fazer muitas educações bíblicas através do rádio, mas ter um curso que dava um certificado no final, através do rádio, foi inovador para a época. Então, eles tentavam assim, e era assim, pegava-se a estação do rádio, aprendia as aulas no rádio, mas como é que faziam isso? Só as pessoas muito próximas que conseguiam, lá no Rio de Janeiro, que conseguiam tirar a certificação. Por quê? Porque você tinha que chegar lá na portaria da rádio, pegar os folhetos, levar para casa, estudar, fazer os exercícios, trazer os folhetos depois na portaria da rádio, que tinha uns que se chamavam de monitores, que são os nossos tutores hoje, que corrigiam, para aí uma semana, duas, você pegar a sua correção e fazer. Quem morava como eu, por exemplo, em Cachoeiro, não ia poder fazer isso nunca, porque eu tinha até a rádio pegar essa correspondência para estudar. Mas o pessoal do interior, sem precisar de ter certificado, eles iam aprendendo, iam se educando, e isso foi, assim, fenomenal, o advento do rádio no Brasil. E aí vem em 1939, um húngaro também muito antenado, fora do tempo, né, bem adiante, ele resolveu criar o Instituto Monitor, para dar cursos de especialização, de qualificação, para pessoas que estavam precisando de cursos profissionalizantes como o rádio chegou, precisava consertar os rádios, né, rádio toda a vela, rádios grandões, todos pesados, todos assim, muito complexos para a época, e não tinha, a gente importava os rádios, não tinha rádio feito no Brasil. E quem ia saber consertar esses rádios aqui no Brasil, se a gente não produzia-os? Então, ele começou a bolar cursos à distância para técnico de consertar rádio. Aí depois foi consertando rádio, foi consertando outras peças, outras coisas, e esse curso monitor existe até hoje, em São Paulo. Ele está com mais de 80 anos, ele tem curso de nível fundamental e médio de EJA, para educação de jovens e adultos. Eles dão cursos profissionalizantes até hoje e já chegaram na graduação. É um curso muito sério, um instituto, assim, totalmente correto, dentro dos moldes do MEC, tudo correto e com muita participação de estudantes.
eles, no estado de São Paulo, atingem todos os municípios de São Paulo e várias cidades aqui do Brasil, fora de São Paulo. O Instituto Monitor é um exemplo do começo também, feito também pelo rádio, por apostilas, por indo pelos correios, mas, assim, tudo correto, tudo muito bem feito. Aí, um dos sócios do Instituto Monitor, sempre assim, né, quer seguir carreira solo, aí ele abriu um concorrente, o Instituto Universal Brasileiro, que também existe até hoje, muito bom, está com curso de graduação, de especialização, de pós, e é um curso, assim, que já formou mais de 4 milhões de alunos e possui cerca de 200 mil alunos, quando eu tirei esse dado no início desse ano, para uma outra coisa que eu estava fazendo. O Instituto Universal Brasileiro tinha revistas, eu lembro de apostilas chegar lá no interior para a gente também do Instituto Universal Brasileiro, as pessoas emprestavam as apostilas para estudar, esse já não precisava tirar na rádio, eles levavam apostilas, mandavam no correio, mandavam para São Paulo, eles corrigiam e entregavam, quase, né, que durando cada um assunto, uns 3, 4 meses entre ir e voltar. Mas várias pessoas conhecidas, assim, da minha família lá em Cachoeira, fizeram cursos profissionalizando para o Instituto Universal Brasileiro, conhecidíssimo no interior. Aí, em 1941, umas pessoas do Rio de Janeiro também muito antenadas, fundaram a Universidade do Ar, que é pegando de novo o gancho do rádio, mais forte ainda, com os parceiros da iniciativa privada. Essa Universidade do Ar chegou a atingir mais de 300 localidades no Brasil e ofertar, assim, muitos cursos. Era uma universidade, assim, chamada universidade, mas era um curso, lógico, de ensino fundamental e médio e profissionalizante, ensino fundamental e médio no estilo EJA, para pessoas que estavam fora da escola, fora da idade escolar, tentando dar novas chances de quem não conseguia passar no ensino convencional presencial, eles tinham uma tipo aula de reforço também. A Universidade do Ar foi ótima, acabou em 1944, por causa de coisas de políticas, né, todo mundo lembra de 1944, mas retornou depois, de novo, em 1947, com o nome de Nova Universidade do Ar. Aí vem melhor ainda. Se uma coisa já era boa, ela conseguiu ser melhor, porque ela fez parceria agora com o SENAC, com o SESC, e esses S, né, do sistema S do Brasil, muito forte, com muito dinheiro, estava tendo um impulso muito grande na época, no final dos anos 40, e eles vieram, assim, com uma bomba toda, pegaram muitas aulas, assim, bem bacanas, aí o rádio já tinha uma potência maior, a frequência do rádio já era bem melhor, eles conseguiram aquelas antenas muito boas, botavam em vários pontos estratégicos no Brasil, então eles tinham um alcance bem maior que a outra Universidade do Ar antiga, mas era mais Rio de Janeiro, Sudeste, e esse aí não. Pelo AM, estourou, bombou em vários lugares, lembro de ouvir falar isso também, assim que meu pai falando que fazia Universidade do Ar no rádio, eu sempre achei que fosse meio onda dele, mas depois que eu fui estudar, era verdade, existia mesmo a Universidade do Ar, pegando uma abrangência muito grande, e depois se extinguiu de um tempo depois, né, durou mais ou menos uns 10 anos, extinguiu, mas deixando um legado muito bom, que até hoje o SENAC, o SESC, o SEBRAE, dão curso à distância de qualidade supimpa. Quem já fez um curso SENAC sabe o que eu estou falando, um curso SESI, é, assim, muito bom e vale a pena. Isso foi um legado deixado pela Universidade do Ar. Aí depois vieram outros níveis de ensino à distância, como também religiosos, né, lá no Rio Grande do Norte, a CNBB, né, Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, junto com a Secretaria Municipal de lá, estavam vendo que tinha muitos estudantes fora da escola, muitos adultos analfabetos, professores semi-analfabetos dando aula, então eles precisavam dar uma qualificação melhor aos professores e tirar esses adultos analfabetos, né, desse sistema e dar educação para todo mundo. Aí começaram a montar também, né, aulas no rádio, aulas em apostila, e aí equacionaram isso e foi um sucesso muito grande. Veio até mais ou menos no final dos anos 60. Aí veio 64, não preciso dizer nada, né? Foi aquele stand-by, assim, no Brasil, em educação, todo mundo, né, parado, a nossa educação à distância caiu, muitas rádios foram fechadas, porque acharam que as rádios eram subversivas, que estavam educando gente demais, né, então, quanto mais as pessoas ficam educadas, né, mais revolta vão fazer, aí foi, assim, um balde de água fria. Eu fico imaginando as pessoas que estavam montando essas rádios, radioaulas, assim, esses cursos bacanas, e depois daquela esfriada. Mas, finalmente, 60 passou, né, aí chegou os anos 70, apesar de estarmos na ditadura, próximo, né, do AI-5, aquela coisa toda, mas tem umas pessoas sempre corajosas, né, e teve um grupo de corajosos, de padre, né, Fundação Padre Landel e Fundação Padre Anchieta, que existe até hoje, Fundação Padre Anchieta, né, da TV Cultura,
muito boa, por sinal, formaram o Projeto Minerva. O Projeto Minerva também é um divisor de águas. Aí esse eu já estava viva, né? Já estava, como eu falo, já estava nascida, e eu lembro bem do Projeto Minerva. O Projeto Minerva atingia, assim, interior do Brasil muito bem. Aí a rádio já estava, né, muito bem sintonizada, aquela cheira toda já tinha acabado. As rádio, o público já conseguia comprar mais rádio. O rádio estava sendo fabricado no Brasil, então mais casas tinham rádio, porque antigamente tinha pessoas que dividiam um rádio para várias famílias, botavam no meio, assim, né, da calçada, e várias pessoas vinham ouvir rádio e assistir as aulas de um rádio para várias pessoas da mesma rua. Eu fiz isso com televisão lá em casa, era uma televisão na rua, e a gente ia assistir a televisão do vizinho na rua, até que a televisão chegou nos todos os lares, mas o rádio, no início demorou, ele começou nos anos 20, nos anos 70 tinha muitos lares que não tinham rádio, mas depois ele melhorou, foi produzido no Brasil, chegou a um preço melhor, aí pronto, aí rádio produzindo mais cursos profissionalizantes, muito mais assim, de longa duração, as radionovelas, e cultura assim, explodindo, muitas orquestras, muitos recitais nas rádios, então veio o Projeto Minerva e abarcar isso, tentar tirar aquele professor também, era mais voltado para os professores, para tirar aquele professor que não tinha qualificação direito, que não tinha oportunidade lá no interior do Brasilzão de aprender um pouco mais, tinha feito um magistério raso, aquele professor se qualificar, então eles tinham assim, um carinho especial para os professores das escolas primárias do interior do Brasil. E esse curso, Projeto Minerva, foi assim, muito bem-vindo, tem assim, teses feitas só sobre ele, que foi um divisor de águas, e deixou um legado grande e bom da Fundação Padre Anchieta. Aí, em 76, por volta, assim, 74, começou em 76, que pocou mesmo, foi o projeto de telecursos. Aí, na televisão. Lembra do telecurso? 2000, mas é porque ele pensava no ano 2000, ele começou lá nos anos 70, e já chamava Telecurso 2000, porque a pessoa tinha uma visão, né, que vem da Fundação Roberto Marinho, né, já tinha uma visão que o negócio ia pegar pra caramba, então eles formaram o Telecurso 2000. Gente, aí foi a cereja do bolo, porque o telecurso, poucas pessoas tinham televisão, como na minha casa, 76, não tinha televisão, mas algumas pessoas já tinham e dividiam, né, todo mundo era muito fraterno, dividiam os televisores com as vizinhanças. Aí, com o telecurso, ele já pegava, já tinha universidades no Brasil, bastante, claro, né, o UFS existia muito. Então, qual era a pegada do telecurso? Dar cursos para te capacitar para o vestibular. Quantas pessoas eu conheço que fizeram telecurso e passaram no UFS no vestibular? Tem até uma tia, já era casada, com filho da minha idade, ela fez telecurso e passou na UFS em pedagogia. E ela terminou, com mais de 60 anos, felicíssima por ter feito um curso na UFS, em pedagogia, os filhos dela fazendo em outros cursos, em outras salas, no mesmo tempo, e ela era uma pessoa vindo do telecurso, porque ela se acordava 4 da manhã, os telecursos passavam bem cedinhos, para a pessoa depois poder trabalhar, e de 4 às 5 da manhã ela estudava antes de ir dar aula numa escola primária, lá em Castelo. Então, vocês imaginam, fazer o telecurso, estudar para o vestibular, quem não tinha condições de pagar uma escola particular, um cursinho, e conseguir entrar numa universidade. Então, o telecurso foi também um outro divisor de águas no mundo da EAD. Aí, aí começou a papocar, né? O negócio vai dar certo, tá dando certo, vem telecurso, vem rádio, as pessoas estão procurando, então surgiu a Universidade de Brasília, pioneira na educação à distância na época, e temos que falar que nós temos 2 pioneiras universidades em EAD também aqui no Brasil, que é a Universidade Federal de Mato Grosso e a Universidade do Pará, que começaram com curso de graduação, as primeiras mesmo, e nós somos fruto da Universidade Federal de Mato Grosso, que vieram aqui em 2000, deram curso para nós da UFES, e se estou aqui falando para vocês esse pouquinho, é porque eu aprendi também muito bem com eles, e são, assim, expert em educação à distância, Universidade Federal de Mato Grosso e também a Universidade Federal do Pará. A Universidade de Brasília começou criando, assim, cursos mais simples, mais curtos e de qualificação através de jornais e revistas. Depois também veio o Centro Internacional de Estudos, aí esse fazia o oposto. Esse Centro Internacional de Estudo foi muito importante, porque tinha famílias que iam morar fora do país. Professores universitários que faziam doutorado, mestrado, faziam pós, gente de Petrobras, gente que iam morar por algum motivo fora do país, mas queriam que os filhos ficassem estudando no regime brasileiro, entendesse com a língua portuguesa, entendesse aqui, e não pegasse um curso lá fora. Aí
O Colégio Anglo-Americano fornecia esses cursos por correspondência também, por carta, mandando, né, via correios, lá para fora os meninos faziam, e também quem estava em barcos, né, pessoas moravam em barcos, faziam e fazem até hoje, tem gente que mora em barco para sempre, a vida toda, e fazem os cursos, pegando os pacotes na base onde para, no porto onde para, pega o pacote, as apostilas, as crianças estudam, faz todos os exercícios, manda de volta, o professor corrige, manda de volta, e assim foi feito. Então, graças a esses cursos, né, do Centro Internacional, que várias pessoas foram e voltaram com os filhos todos sendo educados pelas leis brasileiras. Aí, em 96, foi criada a Secretaria de Educação à Distância, né, foi muito importante, é o ano base pra gente, assim, top, é o ano de 96. Para mim, foi porque quando eu defendi meu doutorado em 96. Então, é um ano muito representativo. E o ano também de criação da educação à distância, mesmo, formal no Brasil, com uma secretaria dentro do MEC, criada só para ela. Aí já não tem mais negócio, vai ser curso assim, curso assado, curso... Não, aí tem um departamento, uma secretaria com pessoas só voltada para fomentar, particular, coisa de educação à distância. Aí parou de ser coisa, achar que é coisa mais ou menos. O negócio agora é estabelecido por leis, diretrizes e normas. E aí não paramos mais. Aí foi formada também a Unirede, que existe até hoje, né, com mais de 70 instituições, representadas por todas as IES, que fornecem curso de educação à distância, tem sempre um conselho gestor, um presidente, e o que fomenta tudo, que é parceira, né, da Secretaria à Distância. E foi também, não posso deixar de falar, num desse histórico, em 2002, criado o CEDERJ. O CEDERJ é o Centro de Educação à Distância do Rio de Janeiro, muito bom, com força. Eles fazem parte agora de uma fundação e une todas as universidades do Rio de Janeiro. A Estadual UERJ, a Estadual UENF do Norte do Rio de Janeiro, aqui pertinho da gente em Campos, tem a Federal do Rio e tem a Rural do Rio, e a Unirio. Então, todas as universidades do Rio juntaram, fizeram um grande esforço, como é bom ter várias universidades no estado, né? Se nós tivéssemos mais uma parceira, a gente fazia pelo menos uma dupla. Eles lá, tem muita gente boa junto, produzindo excelentes cursos, com material didático, assim, muito bom, que eu utilizo muito no nosso curso de Biologia aqui, que eu esqueci de falar, para quem não me conhece, sou coordenador do curso de Biologia à Distância, a gente usa muito material do CEDERJ, que eles são profissionais, o curso, as aulas, o material didático é muito bom. E aí foi criada em 2005 a Universidade Aberta do Brasil, que vocês veem nos polos aí, nas placas, né, chega assim em umas cidades, assim, tem lá em Foz Cláudio, bem grande, UAB, aí chega assim no lugar, tem um UAB, aí eu me sinto em casa quando eu acho aquela placa escrita em algum lugar, nesse interior do Espírito Santo, que eu amo tanto, quando é Universidade Aberta do Brasil. É um local, né, que é um polo, que essa universidade engloba um processo todo, que é a Universidade Aberta mesmo, né, que fica, né, lá em Brasília, as universidades que fomentam esses cursos, que no caso nosso é a UFES, e os municípios que nos dão apoio enorme, sem os municípios a gente não caminharia. Então, esse tripé, UAB, aqui no estado, UFES, nos outros estados, as outras IES, e os municípios fomentam tudo isso e faz tudo isso chegar para vocês, alunos, tudo bem arrumado, bem formatado, com computadores bons, com salas, com equipamentos, com biblioteca, com tutor, com pedagogo, bibliotecário, coordenador de polo, assim, todos 10, os 27 coordenadores são, top, vocês vão estar muito bem acompanhados, não só por nós, professores aqui da UFS, mas também por todos da equipe toda que forma esse conjunto. A EAD é muito legal por isso, você não faz ela sozinha, nem uma pessoa dentro de uma sala de aula, falando num quadro, e aqueles alunos sentadinhos quietos, parados te ouvindo, quieto a gente espera, né, mas aqueles alunos te ouvindo, é lógico que na universidade, que também é presencial, tem muita gente por trás, tem diretor de centro, tem chefe de departamento, pessoal, tem muita gente, mas na EAD, é muita gente voltado por aquilo ali que está acontecendo num todo. Aquele curso, por exemplo, de biologia que está acontecendo nesse polo tal, é muita gente voltada para aquele curso, especialmente para vocês, porque a gente quer contornar essa certa dificuldade que vocês vão poder ter de achar que vocês estão distantes, não tem um professor perto de mim, não estou vendo aqui meu colega, meu professor. Isso tudo a gente tenta contornar da melhor forma possível através de uma equipe que está toda montada para atender vocês nas especificidades de vocês. Então, nunca se sintam sozinhos. Pelo menos vocês vão ter aqui quase que 24 horas, o tempo todo, dando apoio a vocês. Mas, estou falando nesse histórico, o que é a CAD, então? Então, a LDB diz, com uma frase bem bonita, né, a forma de ensino que possibilita a autoaprendizagem,
autoaprendizagem. Se vocês não fizerem por vocês, aí vai ser difícil. Como mediação de recursos didáticos sistematicamente organizada, apresentando diferentes suportes, que podem ser utilizados isolados ou combinados, vinculados pelos diferentes meios de comunicação. Ou seja, é uma atividade de ensino e aprendizagem sem que haja proximidade entre professor e aluno, mas que haja uma comunicação bidirecional, um vai e um vem, que só eu, fazendo as minhas videoaulas, mandando para vocês, se vocês me dando retorno, não vou saber nunca, vou ficar no vídeo assim, achando que eu estou abafando, falando uma aula ótima, e vocês aí com a câmera desligada, nem dando a mínima. Então, tem que ser uma comunicação, vai e vem. Dos diversos atores, como eu acabei de falar, professor, tutor, coordenador na parte de administração, coordenador de polo, nós aqui, todo mundo usando metodologias, que não precisa ser só computador, não. Pode ser carta, pode ser, agora pode ser plataforma, WhatsApp, web, vários outros. Pode ser texto ainda, no meu computador não vai bem, manda uma carta que eu te respondo. Correio está aí para isso, tá? Isso é EAD. É fazer educação sem estar presente, utilizando algum meio de comunicação. E muita gente envolvida em prol de um processo, de um foco único. Educar com qualidade, mesmo sendo à distância. Aí já diz uns dois autores aqui que eu amei essa frase. O aprendizado não deve ocorrer apenas na sala de aula. Aliás, na sociedade de informação em que vivemos e do conhecimento, a sala de aula tradicional pode ser vista como um local menos propício para a educação. Então, vamos abrir os mundos, né, da gente, as cabeças. Vamos tentar pensar que não é só numa sala de aula, uma caixinha, que a gente consegue fazer educação. A educação é muito mais do que isso. Ensinar receitas está educando, ouvir uma música através do rádio está educando, e você passar conhecimentos também de uma outra forma, sem ser só no quadro, eu e o aluno ali copiando e só entrando aqui o que eu falo, sem ele digerir, não adianta. E através da educação à distância, você ouve, não pegou, ouve de novo, repassa aquela aula, pergunta, volta, até que aquilo pega. Se não pegar, você pergunta de novo. E aí vai, e a gente vai assim levando até que vocês aprendam. Ok? Esse é o sistema que eu acho, e que vários autores acham também, de maior democratização da educação no país. Não tem outro. Qualquer pessoa pode fazer EAD nesse país. Basta ele ter um mero sistema de computação possível. Se ele não tem em casa, ele tem no polo. Com esses objetivos todos, são vários, mas é gerar oportunidades, reduzir custos, melhorar a capacitação de vários níveis, nivelar desigualdades sociais, raciais, de distância, isso ela proporcionar treinamentos específicos, direcionar um curso-alvo no momento que tiver de guerra, de pandemia, precisa dar um curso X específico de vírus, de vacinação, pode fazer pela EAD, que a gente consegue, qualquer curso que for bem feito, a gente consegue fazer pela EAD. Aumentar a oferta de educação, oferecer uma combinação entre pessoa tal, profissional, família, todos estarem mais próximos, não ter que fazer esse êxodo que eu fiz, urbano, né, mas do interior para cá, como foi no meu caso, vocês estão na casa de vocês, ao lado dos pais de vocês, da família de vocês, estudando de qualidade, como os nossos alunos do presencial daqui. E com isso, estou correndo porque meu tempo está pouco e eu quero falar muita coisa. Então, a EAD é uma estratégia que não só precisa ser feita, né, através de meios de computação, diversos outros materiais. E como eu falei antes, independentemente da idade, classe social, ocupação, tempo e lugar, idade, então, nada pode barrar a pessoa de aprender. Ela querendo, tendo um meio de comunicação, que seja uma carta, um telefone, um taquígrafo, igual aquele outro lá em Boston, falou em 1840, ela consegue estudar em EAD. E tem vários nomes, né, em vários países, chama EAD aqui no Brasil, mas em Portugal chama teleeducação, por exemplo, na Austrália, estudos externos, se vocês forem viajar pelo mundo, né, aqui não faz EAD não, se você está na Austrália, tem que perguntar, aqui vocês fazem estudos externos, nos Estados Unidos, estudo em casa, estudo independente, tem vários outros sinônimos. O que impulsionou o EAD nisso? Necessidade de adaptação ao progresso, crescente demanda por educação e ensino nesse país, o país foi crescendo, as pessoas que queriam educação de qualidade, alto custo da educação formal, a EAD sobre isso, avanço das ciências e as transformações tecnológicas que a gente não poderia deixar de levar. Mas para isso nós temos que ter outros paradigmas, não dá aquele professor ficar, eu fico aqui falando e espero que meu aluno copie ali, eu fico aqui falando, ele vai ouvindo ali. Não, você tem que mudar isso. Eu tenho que entender quem é meu aluno, o que ele precisa. Se esse meio que eu estou falando de vídeo aula está dando certo, eu vou fazer uma outra atividade.
eu vou dar um quiz, eu vou fazer chat, vou fazer fóruns. A gente usa diversas ferramentas até que a gente consiga chegar naquele aluno. Ah, ele aprende melhor dessa forma. Ele não consegue, às vezes, entender o que eu estou falando. Então, eu vou mandar um texto para ele ler. Ah, eu não está entendendo o texto, então eu vou mandar um áudio. Eu vou mandar, através de chat, bater um papo com ele. Então, nós temos que mudar esse paradigma de a minha aula é desse jeito, eu nasci assim, dei aula assim até 20 anos, assim que eu tenho que ser, porque minha aula é assim, eu sou dessa forma. Não dá. Educação à distância, ou você muda, ou você se adapta, porque o aluno é o nosso foco principal. Ele tem que aprender. Não que no presencial não seja. Mas quando você chega na EAD, o aluno não está perto de mim, que vai na minha sala, bate na minha porta, eu não entendi aquela aula de hoje. Ele está lá, 100, 200 quilômetros longe de mim. Então, eu tenho que me fazer presente o melhor que eu posso. Então, os professores precisam realizar seus planejamentos muito bem feitos. Não dá para dar uma aula EAD de qualquer jeito. Cai sistema, quando vocês viram hoje, nossa, aqui também caiu, o som não sai, o professor esquece desligado, tá ruído, tá ruim, a internet do menino do interior é manivela, não dá para dar uma aula pesada, densa, com muitos gráficos, muitos vídeos, porque o menino não vai conseguir abrir aquilo. Então, tem que pensar, quem será o meu aluno? O que ele precisa? E planejar para ele. E o aluno vai ficar só parado esperando? Não, tem que ser independente. Tem que pegar aquilo ali que o professor falou, e não ficar, mas eu fico à distância, eu não tenho ninguém perto de mim. Para de choradeira e vai estudar. Estuda, pega o material, leia, releia, põe aquele vídeo, não é fita cassete que embola, vai esse vídeo para frente, vai esse vídeo para trás, vai para frente, vai para trás. Não entendeu? Fala com o professor. Não estou entendendo ainda o que você está falando. Então, você tem que ser um ator presente, não é ficar só de coadjuvante, não, tá? Você tem que ser o ator principal, os alunos, e exigir ensino de qualidade. E com isso tem vários usos de ferramentas, né? Eu vou falando muito disso, mas não, eu quero chegar nos números, porque tem gente que acha que a AD é coisa passageira, coisa que não dá muito futuro. Olha os números. De 2005 a 2017, a UAB formou 89 mil alunos, dividido em graduação e pós. Isso é pouco? 89 mil alunos? Não é muito pouco, não, tá? Olha mais. De 2009 a 2019, a educação à distância aumentou 4,7 vezes, de pouco mais de 300 mil alunos para 1,5 milhão, um aumento de 378%. Isso é coisa passageira? É coisa que não tem futuro? É coisa que ensinar de qualquer jeito? É fábrica de dar diploma, como eu ouço um dente falar? Não é. Tem que ter alguma razão para isso, né, acontecer. Não é à toa. Se fosse ruim, já tinha acabado. E isso foi antes da pandemia, até 2019. Tem também os cursos MOOC, não só EAD, também falando aqui, os cursos massivos que tem à distância. Tem outras formas também de fazer educação, que é através do YouTube, podcast, tudo mais isso. E agora com o coronavírus. Mas aumentou por causa do coronavírus, mas eu mostrei antes. Até 2019, subiu mais 300 vezes, mais 300%. E com o coronavírus, tinha, no final do ano passado, 1.800.000 brasileiros matriculados em alguma modalidade EAD. Os dados são feitos pela Associação ABED, Associação Brasileira do Ensino à Distância. Isso é pouco? 1.800.000 alunos? Porque tem ensino remoto, não. Matriculado em EAD de verdade. Porque ensino remoto é outra história, outra filosofia, como o nosso vice-reitor falou. É outro sistema. Segundo o INEP, agora, nos primeiros meses desse ano, janeiro, fevereiro e março, 1,7 milhões de brasileiros fizeram matrícula na EAD, em algum curso. O Google diz que aumentou a procura por EAD, palavra, procura de curso, 130% na busca. Pena que na região do país ainda que isso mais domina seja o Sudeste, como sempre, concentrando tudo. Mas aqui estão os melhores meios de comunicação, tudo mais próximo, chegado. Então, ainda estamos, assim, sendo mesmo meio que separatistas. Tinha que estar mais abrangendo mais o Norte e o Nordeste. Mas nós estamos chegando lá. 1.800.000 não é pouco. Só pensando também, mais um dadozinho. Em 2018, nós conseguimos superar o ensino presencial em número de vagas. E não tinha pandemia ainda. Então, vem sempre o presencial em azul, crescendo. 2018, a EAD superou o número de vagas. Porque o negócio é bom. Se fosse ruim, não teria acontecido isso. E aí, são mais números, né? 6,37 milhões de alunos matriculados no ensino privado. Do ensino privado, 30% são alunos de EAD. Isso antes da pandemia. Agora, então, tem um dado, que eu não sei se eu botei aqui, acho que não botei não, mas tem um dado que diz que aumentou isso para 58% nas particulares, os cursos EAD durante a pandemia. Só fechando essa parte de EAD aqui, os países que mais dominam a EAD no mundo. Índia,
também quantidade de gente, né? Coreia do Sul, Estados Unidos, e ó quem aqui? Nós, que estivemos estancados em 64, que parou tudo, que foi tudo assim, igual a internet quando para tudo, ficou parado, e de 70 para cá nós conseguimos, nesses 50 anos, ficar agora em 4º lugar. É porque fazemos bem, né? E não é coisa passageira. E agora o ENAD, em 2018, diz que os nossos cursos EAD já estão de pau a pau, de qualitários em relação ao ensino presencial. Uma preocupação com a evasão, vocês desistiam, porque agora não vai desistir mais. Quem entrou agora aqui, ajoelhou, tem que rezar, como eu falo. Quem entrou na UFES agora é um ufesiano, não vai desistir. Porque um dos grandes gargalos da EAD é a evasão, nos primeiros semestres. Aluno se sente perdido, não domina bem a tecnologia, computador é ruim, reclama que está sozinho, tem aquela depressão de alto mar, só tem eu e ilha, e água ao redor, cercado por água, para com mania de ilha. Você tem muita gente ao seu lado, você não está sozinho cercado de água, não. Tem muita gente para te dar apoio. Não vamos evadir, ok? Outro gargalo é acessibilidade. Aulas ainda não temos todas em braille, não temos aulas especiais com tela grande para alunos com deficiência visual, então nós temos algumas deficiências ainda, mas vamos melhorar, e a UFES está melhorando muito esse tipo de coisa. E muitos ainda acreditam, estava um CEO de um curso de EAD particular dizendo que nesse futuro próximo, na educação, depois da pandemia, não vai ser mais igual era. Vai ser modelo híbrido, daqui para frente, cada vez maior. Alguns presenciais, mas momentos de EAD muito mais marcantes do que era antes. A educação, como vinha, vai sofrer uma grande mudança, esperem para ver. Nesse ano atípico, então, nós tivemos, né, segundo os dados do CAT, 21 de março, 70, nem era 58, era 70% aumentou depois da pandemia os índices de matrícula na EAD nas particulares. Só para vocês verem, a EAD, como era 2009, um pedacinho de 16% perto do presencial, ó, como nós estamos em 2019, quase 44%. E eu tenho certeza que agora, em 2021, quando fizerem de novo esse censo, nós vamos pular para muito mais de 50%. É o avanço da EAD. A pandemia veio, mas a EAD, ó, vai pegar o pulo do laço. Sempre existe na seleção natural algo de ruim para trazer uma coisa melhor depois. Assim foi com o dinossauro, assim foi com vários, né, 5 extinções que nós já tivemos na Terra. Não vamos extinguir agora não, nós vamos ficar vivos, todo mundo, graças a Deus. Mas a educação como era, vai ser extinta. Nós vamos formar uma educação diferente agora. E passando para a UFES, para fechar, que o povo deve estar me matando com o tempo, a UFES é uma universidade apaixonante. Pelo menos eu tenho paixão por ela desde 83, quando entrei aqui pela primeira vez para fazer vestibular. Fui aluna, graças a Deus, e falei naquele dia, em frente ao rio, naquela pedra que tem lá, eu vou dar aula nesse lugar. Vocês me aguentem que eu vou dar aula aqui. Dei. Quando eu vi a SEAD formando, eu vou dar aula de educação à distância, e vou dar aula aqui. Dei. Então, já posso partir dessa para outra, que eu estou super feliz, porque a UFES é uma universidade excelente, com 103 cursos de graduação, mais de 60 de mestrado, mais de 30 de doutorado, muitos alunos matriculados, mais de 20 mil, e vocês agora são um deles. Tem que ter orgulho, vestir a camisa. Eu sou UFES, eu sou parte da família UFES, e eu não vou largar isso aqui não, porque uma oportunidade dessa que vocês estão tendo, muitas pessoas gostariam de ter. Ensino de qualidade, gratuito, e vocês estão na casa de vocês, sem fazer como eu tive que fazer, vindo do interior para cá, morar em república, sofrer até que não podia, para poder ter um curso de qualidade. Vocês não precisam sair de casa. Então, não desistam desse curso, porque vocês estão na universidade, aqui no ranking, que teve há pouco tempo agora, nós ficamos em 16º lugar entre as universidades brasileiras e em 32º entre as universidades latinas. E só aparece nesse ranking 1.500 universidades, de mais de 25 mil que existem no mundo. E nós estamos entre as 1.500 melhores do mundo. E vocês fazem parte desses alunos dessas 1.500. Então, estudem, porque vocês são agora alunos UFES. E, falando da SEAD, só para fechar mais um minuto, eu prometo, da SEAD, agora nós temos a parceria muito boa da professora Maria Auxiliadora Coraz, que é uma pessoa que eu tenho muita admiração e apreço. Já tive também uma grande gestora, que é a professora Maria José e a professora Júlia, agora nós temos a professora Andréa também. Nós já formamos mais de 8 mil alunos, formamos mais de aperfeiçoamento, mais de quase 3 mil alunos, especialização. Em 2018, nós tivemos 800 estudantes formados. Isso é um número, assim, ó, assustador de bom. Então, é a SEAD fazendo o que faz muito bem há 20 anos. Produzindo ensino de qualidade, com gente na frente de gestores, assim, pegando mesmo no laço. Tem que fazer bem feito. Nada é feito ali mais ou menos.
Então, aqui que vocês vão estar estudando. Olha, só uma fotinha para vocês ficarem babando. É a nossa sede da SEAD, que fica no andar térreo do Teatro Universitário, local melhor da UFES. Você chegou do ponto 1, você já atravessa, já está ali. Não tem erro de se perder. Lugar bom, é assim, climatizado. A SEAD é 10. Vamos para uma sede melhor, se Deus quiser, com esse novo reitor, eu tenho maior fé que nós vamos para um lugar melhor. Mas aqui está bonitinho ainda, mas nós vamos para melhor. Quando vocês vierem nos visitar, acabar a pandemia, nós vamos estar numa sede melhor. Escuta, nós atingimos 27 municípios, todos muito bem mantidos pelas prefeituras, com excelentes coordenadores, que vocês estão aí presentes em cada um deles agora, que estão me ouvindo, tenho certeza. Se você não conhece seu polo ainda, as aulas vão começar dia 26. Conheça seu polo, passe na frente, veja onde é, veja quem é seu coordenador, que você vai se espantar da qualidade que esses polos têm. E isso é padrão UFES, padrão SEAD. Nada aqui é feito mais ou menos. Tudo aqui é feito e bem feito. Eu sou prova disso. Desde 83 eu estou aqui. Não como professora, que eu não sou tão velha. Como aluna e depois professora. Mas, ó, eu garanto, vocês não vão se arrepender. E quem entrou não pode desistir. Vocês desses cursos, biblioteconomia que estão aí me ouvindo, ciências biológicas, que é o melhor curso, mas tudo bem. Os outros também são bons. Física, história e pedagogia, aproveitem. Vocês estão numa universidade com curso excelente, que nada tem de diferente do presencial. Todos cursos muito bem feitos. Vocês estão agora com a faca e o queijo na mão. É só cortar. Aproveitem. Nos veremos na formatura, eu tenho certeza, porque eu amo ir à formatura, eu quero ver todos vocês que estão me assistindo, todos na formatura. Pode lembrar, tá? 2024. Ei, professor, só que falou aquele dia que me encontrar na formatura? Sou eu. Pode me cobrar, que eu quero ver todos vocês. Não é só o curso de biologia, não. Eu vou a todos os cursos, se me convidarem. Beleza? Muito obrigada, desculpa por ter passado o tempo, mas é que eu tenho paixão por esse tipo de assunto. Beijos, obrigada. Para as considerações finais, passamos a palavra à Superintendente de Educação à Distância, professora Maria Auxiliadora Coraça, e ao reitor da universidade, professor Paulo Sérgio Vargas. Bom, espero que vocês tenham gostado, como nós gostamos, adoramos a aula da nossa querida professora Luciana Tomás, e aproveito para agradecer a disponibilidade dela, que é apaixonada como nós somos pela EAD. Gostaríamos também, mais uma vez, de agradecer a todas e todos que assistiram a essa cerimônia de recepção, aos estudantes e estudantes dos cursos de graduação EAD 2021/1, da nossa querida Universidade Federal do Espírito Santo, e dizer que a gente quer que vocês, nossos queridos e queridas estudantes, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Muito obrigada e boa noite. Passamos a palavra ao professor Paulo Sérgio Vargas, reitor da Universidade Federal do Espírito Santo. Muito bem. Bom, queria inicialmente dizer assim, do prazer de participar dessa cerimônia, né, de acolhida a todos vocês, né, novos estudantes da UFES, né, depois dessa estimulante aula magna da professora Luciana, né, eu espero que vocês estejam bastante motivados, né, para iniciar estudos, né, o mais rápido possível, né. Tivemos aqui uma informação pelo chat de que mais 700 pessoas estiveram, né, participando virtualmente deste evento, assistindo, né, a todos que puderam se pronunciar nesse momento. Isso é importante, eu acho que dá a dimensão, né, da importância dessa iniciativa da Universidade Federal do Espírito Santo, e como o alcance, né, que essas ações acabam obtendo, né, em todas as partes, né, do nosso estado. Imagino que são pessoas que estão assistindo de diversos municípios. Isso é realmente um fato, um efeito muito importante, né, para a viabilização dessas ações, né, de interiorização do ensino. Queria parabenizar a professora Dora pela realização do evento e por todo o empenho que ela vem, né, tendo desde que assumiu a superintendência de ensino à distância da nossa universidade. Parabenizar também a toda a equipe envolvida no trabalho, né, de organização
cursos, né, como a professora Luciana bem mencionou, né, na fala dela, o EAD é possível porque tem uma equipe muito dedicada, trabalhando para que tudo funcione, para que tudo aconteça da melhor forma possível, para atender a todos vocês, estudantes, né, da nossa universidade, que ingressam nessa modalidade de ensino, nos cursos que vocês escolheram. E essa equipe, os técnicos da SEAD, mas também do resto da universidade, todos os gestores envolvidos, os docentes, é o que torna possível viabilizar um ensino de qualidade, né, ações, né, que, de fato, fazem a diferença e vão fazer, com certeza, na vida de vocês. Bom, fica aqui, então, o nosso agradecimento a todo o pessoal, né, que se envolve na viabilização dos nossos cursos à distância e que se envolveram, mais uma vez, na realização deste evento. Parabenizo a todos. E, mais uma vez, agradeço a todos que puderam participar e parabenizo os estudantes e digo que, né, como já foi colocado anteriormente, reafirmo, né, a nossa acolhida, a nossa satisfação em tê-los como estudantes da Universidade Federal do Espírito Santo. Boa noite a todos, tenham muito sucesso, sejam felizes nos cursos que escolheram. Até uma próxima. Muito obrigado. Em nome da Administração Central da Universidade Federal do Espírito Santo, agradecemos mais uma vez a apresentação de todos e todas. Boa noite.